Olá, eu sou o Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefilo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as chances nas categorias de melhor ator e melhor atriz coadjuvante. Essa é uma primeira impressão, já que já aconteceram alguns prêmios, como o Globo de Ouro, e ainda tem pela frente alguns prêmios como o SAG e o BAFTA, o Sindicato dos Atores e a Academia Britânica. No entanto, são apenas 15 dias até o dia 18 de fevereiro, que é o fechamento dos votos dos membros da Academia. Esse ano vimos o quanto o Globo de Ouro impactou nos indicados do Oscar, e eu acho que agora que o Globo de Ouro está tentando retomar sua credibilidade depois de anos de polêmica, é um prêmio que devemos voltar a levar em consideração na temporada de prêmios. Outro prêmio importante, o SAG, o Sindicato dos Atores, só vai acontecer no dia 23 de fevereiro, ou seja, depois do fechamento já dos votos dos membros da Academia. Então não vai fazer tanta diferença quem ganhar lá no SAG. Um prêmio precursor que tem feito bastante impacto nos últimos anos é o BAFTA, a Academia Britânica. Nesse ano, o BAFTA acontece no dia 16 de fevereiro, ou seja, apenas 2 dias antes do fechamento dos votantes da Academia para o Oscar. Pode ser que nesses 2 dias depois do BAFTA, alguns dos indicados que já estavam bem na corrida podem ter suas corridas solidificadas, ou pode ser que a corrida seja jogada completamente em outra direção. Vamos então aos indicados de melhor ator coadjuvante. Os indicados são Yura Borisov, por Anora, Kieran Culkin, por A Verdadeira Dor, Edward Norton, por Um Completo Desconhecido, Guy Pearce, por O Brutalista, e Jeremy Strong, por O Aprendiz. Aqui temos 4 atores indicados pela primeira vez, e o único ator aqui que está recebendo sua 4ª indicação é Edward Norton, por Um Completo Desconhecido. A última indicação do Edward Norton foi lá em 2016 com Birdman. A lista dos indicados é igualzinha à do Globo de Ouro, onde o Kieran Culkin saiu vitorioso. A única diferença é que no Globo de Ouro são 6 indicados e o ator que acabou ficando de fora do Oscar foi Denzel Washington, por Gladiador 2. No SAG, quem não foi indicado foi o Guy Pearce e quem entrou no lugar foi o Jonathan Bailey, por Wicked, que foi uma escolha bem populista e acabou deixando de fora grandes nomes como o próprio Guy Pearce, por O Brutalista. Nas apostas, tanto do SAG quanto do BAFTA, em primeiro lugar está o Kieran Culkin e em segundo lugar está o Edward Norton, por Um Completo Desconhecido. Quem tem coletado quase todos os prêmios precursores até agora foi o Kieran Culkin, por A Verdadeira Dor. Na verdade, ele começou a receber atenção pela sua atuação em janeiro de 2024, quando A Verdadeira Dor estreou lá em Sundance. Ou seja, o nome dele está em consideração faz bastante tempo. Contra o Kieran Culkin só tem uma particularidade. Nos últimos 12 anos, todos os vencedores do Oscar de melhor ator coadjuvante estavam também com seus filmes respectivos indicados à categoria de melhor filme. Levando essa questão em consideração, o Yura Borisov, por Anora, Edward Norton, por Um Completo Desconhecido e o Guy Pearce, por O Brutalista, teriam relativamente mais chances. Porém, nenhum deles coletou tantos prêmios quanto o Kieran Culkin até agora. Se essa tendência seguir, quem tem mais chances a levar, que está em segundo lugar, é o Edward Norton, por Um Completo Desconhecido. Mas, por enquanto, eu vou deixar meu voto para o Kieran Culkin. Porém, se o Edward Norton ganhar no BAFTA, vai ser um grande indicativo que a gente pode ter uma surpresa na noite do Oscar. Agora vamos discutir o prêmio de melhor atriz coadjuvante. As indicadas são Monica Barbaro, por Um Completo Desconhecido, Ariana Grande, por Wicked, Felicity Jones, por O Brutalista, Isabella Rossellini, por Conclave e Zoe Saldanha, por Emília Pérez. Aqui também temos 4 atrizes indicadas pela primeira vez, inclusive a veterana Isabella Rossellini recebendo sua primeira indicação aos 72 anos, e a única que recebe aqui sua 2ª indicação é Felicity Jones, por O Brutalista. Ela foi indicada lá em 2016 por Teoria de Tudo. Na lista do Globo de Ouro ficou um pouco diferente porque nem Monica Barbaro estava indicada, e lá também tinham 6 indicadas, e no caso, entre elas estava Selena Gomez, por Emília Pérez, e Margaret Qualley, por A Substância. A vencedora lá no Globo de Ouro foi a Zoe Saldanha, por Emília Pérez. No SAG também está diferente, pois nem Felicity Jones nem Isabella Rossellini figuram entre as indicadas. Quem entrou de surpresa no SAG foi a Jamie Lee Curtis, por The Last Showgirl, e a Danielle Deadwyler, por Piano de Família. No BAFTA também está diferente, mas Jamie Lee Curtis conseguiu entrar, assim como Selena Gomez. Até agora, nas apostas do Oscar, quem está em primeiro lugar é a Zoe Saldanha, por Emília Pérez, e em segundo, Ariana Grande, por Wicked. Zoe, além da vitória no Globo de Ouro recente, ela venceu lá em maio de 2024 o prêmio coletivo no Festival de Cannes pela sua performance junto com a Carla Sofia Gascon e Selena Gomez.
No entanto, contra ela temos dois fatores. Primeiro, que muitas pessoas estão falando que essa é uma fraude de categoria, até porque o tempo de tela de Zoe Saldanha é de 57 minutos versus 52 minutos da protagonista Emília Pérez, interpretada pela Carla Sofia Gascon. Isso já aconteceu diversas vezes na história do Oscar, várias atrizes e atores tiveram papéis que poderiam ser considerados como papéis principais, porém para impedir que houvesse uma competição entre atores, um acaba sendo colocado numa categoria coadjuvante. Esse caso ficou um pouco mais gritante, pois a Zoe Saldanha tem mais tempo de tela e praticamente tem realmente uma narrativa tão importante quanto a personagem título. Também contra a Zoe Saldanha é uma situação recente, pois descobriram-se diversos tweets antigos da atriz Carla Sofia Gascon com teor racista, com teor islamofóbico e até tweets bastante virulentos contra a própria academia. O perfil oficial da academia, inclusive, deixou de seguir a atriz Carla Sofia Gascon nesse último final de semana. Com certeza, essas controvérsias podem acabar afetando a campanha da Zoe Saldanha, e quem pode acabar se beneficiando disso é a Ariana Grande, que pode acabar vencendo por Wicked. Sem essa controvérsia, Zoe Saldanha seria com certeza a atriz vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante. Porém, agora vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Também estou curioso para saber o resultado do BAFTA e daí tomar uma decisão final de quem pode ser a vencedora. Por enquanto, está entre Zoe e Ariana. No final de semana do Oscar, no dia 1º de março, que é um sábado, eu vou lançar um vídeo final com as minhas previsões fechadas. Por enquanto, eu só estou trazendo aqui algumas impressões iniciais e já ansiosíssimo para domingo, dia 2 de março, para saber se de fato as minhas apostas iniciais agora, Kieran Culkin e Zoe Saldanha, serão os vitoriosos. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.